E o lance é o seguinte, vamos trazer aí o resumo, né, da área policial, né, das ocorrências, né, do 18º Batalhão de Polícia Militar, que vai receber nesta segunda-feira o Terço dos Homens. Viu? Vamos ver aí o Tenente Silas, quem passa as informações. Confira. Tivemos algumas apreensões aqui em Presidente Dutra e nas 15 cidades que compõem o 18º Batalhão e algumas outras ocorrências na qual a Polícia Militar ali atendeu, resolveu o conflito, realizou as prisões e as conduções, né? Na sexta-feira nós tivemos na cidade de Graçaranha a recuperação de um veículo roubado. A polícia recebeu a informação de que havia uma motocicleta em um certo local abandonada, de pronto atendeu aquela denúncia, verificou os sinais de identificação do veículo e bateu a informação. Aquela motocicleta que estava ali abandonada, ela havia sido roubada em uma situação anterior. A motocicleta foi recuperada, entregue na delegacia para que seja identificado o proprietário de direito e seja restituída a ele, né, a posse da motocicleta. Tivemos também uma ocorrência triste que ainda está sendo investigada na cidade de Senador Alexandre Costa, em que por volta das 15 horas ali do sábado, a Polícia Militar foi acionada sobre um achado de cadáver, né? No açude, encontraram um corpo ali boiando, a polícia se deslocou até o local, identificou a ocorrência, viu que o corpo era de uma criança, conseguiram localizar a família, a mãe da criança foi localizada, a criança tinha cerca ali de 6 anos de idade, a mãe informou que a criança estava desde o dia anterior aos cuidados do pai e que ela não conseguia contato, né, com o pai da criança desde o dia anterior. E seguindo essa ocorrência, o local foi preservado, foi acionada a Polícia Civil para que fossem feitos os devidos procedimentos, destinasse ali o corpo da criança para o Instituto de Criminalística, que vai realizar as devidas perícias, saber qual foi realmente a causa da morte, se foi afogamento, como se deu, e que a Polícia Civil vai investigar, né, que se enquadra-se como uma morte suspeita. Ninguém pode afirmar o que aconteceu, então é feita uma investigação criminal pela Polícia Civil para saber ali realmente qual foi a causa da morte. E no dia seguinte, né, no domingo, recebemos um novo chamado, agora foi localizado no mesmo açude o corpo do pai, também ali com indícios de afogamento, né, que possivelmente morreu afogado. Foi realizado esse mesmo procedimento, né, o acionamento da Polícia Civil, para que se juntasse ali aquele inquérito para tentar saber o que aconteceu naquela situação, o que levou à morte dessas duas pessoas. Tivemos também no domingo uma tentativa de homicídio na cidade de Capinzal do Norte, em que um indivíduo disparou com espingarda contra outro num bar. A população ali que estava próximo conseguiu mobilizar o autor do disparo. A vítima foi socorrida, não morreu. A Polícia Militar se deslocou até o local, foi acionada, realizou a prisão ali por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio ali do autor. E segundo o relato do autor, ele tentou a lei contra a vida da vítima por motivo de uma dívida de uma aposta. Eles firmaram uma aposta, a vítima se recusou a pagar a aposta após ter perdido, e o autor, movido por esse motivo fútil, foi em sua residência, pegou uma arma de fogo e tentou ali contra a vida de outra pessoa, né? Tivemos a recuperação de um veículo roubado na zona rural, agora de Graçaranha, também fruto de diligências e operações policiais. A equipe policial estava realizando rondas, e à medida que nós vamos realizando rondas, vamos consultando os veículos, realizando abordagens. Quando a gente realiza as abordagens, não estamos ali dizendo que as pessoas são criminosas, né? Porque hoje em dia não se tem mais aquele estigma, aquela pessoa tem um jeito de criminoso. Às vezes quem a gente menos espera está ali de posse de uma arma de fogo e com uma má intenção contra a vida de outra pessoa. Então a gente realiza as abordagens de maneira educada, de maneira segura, para preservar a vida de todos. Então, fruto dessas abordagens, dessas consultas, foi consultado uma motocicleta na zona rural e verificou-se que ela havia ali um registro de roubo oculto, ou seja, ela é uma moto que foi roubada e levada para aquele interior. A moto ali foi recuperada, não foi possível localizar o condutor, quem estava com aquela motocicleta, mas o bem ali foi recuperado e será devolvido
ao seu proprietário de direito, né? Finalizando o nosso final de semana, também tivemos outra ocorrência terrível que se repete inúmeras vezes aqui na nossa área, que são os acidentes de trânsito. Nossa área ela é cortada por diversas BR-135, Dormia, que muitas vezes passa por dentro das cidades, né? E esse trânsito mais intenso, mais rápido, acaba que, por falta de atenção, por o uso de álcool, ocasionando ali acidentes, né? Tivemos acidente na cidade de Dom Pedro, em que uma motocicleta entrou na contramão e acabou colidindo com um carro. O condutor da motocicleta, infelizmente, veio a óbito no local. A polícia militar isolou o local e acionou a PRF, né, que é a quem compete a questão de acidentes, principalmente envolvendo ali óbitos nas vias federais. Mas a gente sempre deixa esse reforço, né, principalmente quando se aproxima de períodos festivos, de festas públicas, que tenham atenção. Se forem fazer ingestão de bebidas alcoólicas, vão de carona, reúnam um grupo, vá com alguém que não beba, pague alguém para lhe deixar, mas que não faça a condução de veículos automotores sob ingestão de bebida alcoólica e muito menos que pegue essas BRs. Nossas BRs elas são bem movimentadas, tem um fluxo intenso de caminhões, de veículos grandes, e muitas vezes a gente se depara com esse tipo de ocorrência que ceifa ali a vida dos condutores e às vezes até mesmo de pessoas que só estão próximas ao local. Muito bem, queremos agradecer ao Tenente Silas pelas informações repassadas, né, aos nossos telespectadores, aí como recuperação de veículo furtado, o achado, né, de cadáver lá em Senador Alexandre Costa, né, o afogamento dessa criança, que foi o assunto, tá, do final de semana aqui no Maranhão, né, por conta, né, quando da criança o corpo, né, boiando lá naquele açude, né, encontrado por populares, né, que chamaram a polícia, e aí então começaram a condenar o pai, né, porque foi o pai que andava com a criança, foi visto a última vez a criança com o pai, né, então o pai teria matado a criança, né, se comentou muito isso nesse final de semana. E aí quando foi ontem, o corpo, né, do pai também boiou. E aí a polícia, a delegacia, cabe à Delegacia de Polícia de Presidente Dutra, né, regional, fazer esse trabalho, né, esse levantamento, a polícia técnica, para saber o que houve de fato e de direito. Ele afogou a criança, depois se afogou? Teria caído, alguma coisa nesse sentido, porque está inexplicável até agora. Tá, até mesmo os moradores lá, que a gente manteve contato por telefone, buscando sempre a informação, ninguém chega a um denominador do porquê daquilo, né? Porquê desse fato, da morte dessa criança e desse pai dessa criança, né? Ninguém dá uma resposta, né? Nem mesmo conversando com o Tenente Ciro, não tem uma explicação. Aí vai depender agora do trabalho da polícia técnica, né, para fazer esse levantamento, né, para poder dar uma resposta para a sociedade.